Louvado seja o nome do Senhor. Abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 14. Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 16. O primeiro que achar pode ler, por gentileza. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Senhor prometeu para nós que Ele faria uma oração a Deus e que a sua oração seria respondida enviando outro. Que outro é esse? De quem nós estamos falando? E qual a importância dele para as nossas vidas? É o que a gente começa a estudar nesses próximos meses. E eu tenho certeza que se você mergulhar profundamente nessa série de mensagens que nós faremos, a tua vida nunca mais será a mesma. Nós iremos experimentar de um momento muito ímpar na vida de cada um de nós. Nós iremos experimentar de algo muito especial que Deus tem reservado para as nossas vidas. Nós precisamos entender que a palavra-chave desse texto é a palavra Paracletos, que é a palavra onde define o outro ou o Consolador. Quem é esta pessoa? Para que a gente tenha entendimento disso, a gente precisa entender que essa palavra, destrinchando ela deriva-se de duas palavras que é o para, que quer dizer aquele que está ao lado, aquele que está junto, que está com a finalidade de, e o kalel, que é aquele que foi chamado. Então, juntando as palavras, Jesus estava dizendo que ele vai pedir a Deus alguém que foi chamado para estar ao nosso lado, amém? Alguém que foi chamado para nunca nos abandonar. Ou seja, gente, se há um propósito do Espírito Santo, entre os propósitos que ele tem, o principal é estar conosco. Todos os dias o papel principal dele é estar conosco. E Jesus usou essa palavra propositadamente, porque era comum naquela época que esse termo fosse muito usado nos tribunais, paracletos, porque era o nome dado ao que nós chamamos hoje de advogados, por exemplo. Então, quem defendia o acusado, quem intercedia em favor de alguém, quem oferecia para o outro um apoio legal e moral, era chamado de paracletos, ou seja, era um advogado, era um defensor, era um intercessor. Então Jesus está dizendo assim, virá até vocês, chegará o tempo que será derramado sobre vocês, alguém que será o vosso advogado, que será o vosso defensor, que será o vosso intercessor. Chegará o tempo em que Deus dará a vocês outro Consolador. E a palavra outro significa que é da mesma essência, da mesma origem. Então Jesus está dizendo assim, eu mesmo estarei com vocês. E a gente precisa entender que se Deus se manifestar pessoalmente aqui nesse ambiente, até mesmo essas cadeiras se derreterão, tamanha glória e a presença de Deus. Se Jesus se manifestar pessoalmente nesse ambiente, nós já estaremos vivenciando a segunda vinda de Cristo, tão prometida e tão aguardada por nós. Mas como Ele faz então para estar conosco todos os dias? É na pessoa do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, ele não é uma força ativa, ele não é um pensamento. O Espírito Santo, gente, é Deus. E é uma pessoa que sente, inclusive, ciúmes de nós. Então nós precisamos aprender a ter relacionamento com o Espírito Santo. Porque toda pessoa deseja ter relacionamento, sim ou não?
E a igreja não pode tratar o Espírito Santo como, por exemplo, terceira pessoa da Trindade, como se fosse o terceiro mais importante. Não, o Espírito Santo, vou compartilhar novamente, o Espírito Santo é Deus. E assim sendo, merece honra, glória, louvor e toda a nossa adoração. E deseja ter um relacionamento profundo conosco. Amém, irmãos? Ele é o nosso Consolador, porque é aquele que estará conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida. E Ele estará conosco não somente para nos dar conforto, Ele estará conosco para nos dar força interior. Eu vou te dar um exemplo do que é isso. Talvez você conheça alguém que está entubado no leito de morte, com a sentença de daqui poucas horas vai falecer, e você vai conversar com essa pessoa, ela tem uma força excomunal que ninguém entende, a alegria que ela está vivendo, mesmo estando em estado terminal, é porque ela já passou da fase de estar sendo consolada, ela está sendo fortalecida pelo Espírito Santo. É por isso que a gente tem uma vida diferente de todos os outros, e por isso que Paulo vai dizer, vocês podem até ficar tristes, mas não desesperados, assustados, mas não perplexos, porque maior é o que está com vocês. E o entendimento que a gente precisa ter é que o Espírito Santo não está somente conosco. O Espírito Santo é Deus, amém? Jesus é Deus, amém? Assim sendo, quando a Maria recebeu a notícia de que ela estaria grávida e daria luz ao menino, qual é o nome que aparece lá que o menino se chamaria? Seu nome será Emanuel, que traduzido quer dizer? Quando a gente olha para essa palavra, a gente sempre tem a ideia de que Deus está conosco. Inclusive, alguns gostam de dizer, onde estão 2 ou 3 reunidos, ali eu estou presente. Agora deixa eu abrir os parênteses e depois eu volto. Vamos começar pelos 2 ou 3 reunidos. 2 ou 3 reunidos ali não significa que onde 2 pessoas estão, Deus está. Porque se fosse assim, você não poderia orar sozinho, você deveria orar todas as vezes com alguém, porque a palavra diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. Se você observar o texto está falando de uma igreja que se desuniu, uma igreja que passou por dificuldades, uma igreja que precisou disciplinar pessoas, e eles estavam desunidos. E aí Jesus disse assim, mas se vocês se reunirem, se vocês se perdoarem, se vocês se curarem, se vocês fizerem da maneira que eu vos falo, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, religados no meu nome, sarados no meu nome, curados no meu nome, perdoados no meu nome, eu estarei presente. E quer saber de uma coisa? Todos ou tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra também será desligado no céu. Então o texto estava dizendo que algumas pessoas serão desligadas do céu aqui na terra. E quem fará isso? Aqueles que se uniram na presença de Deus. E a palavra Emanuel é a junção de 3 radicais, que é o em, humano e o el. De trás para frente seria el, que todo mundo sabe o que significa? Deus. É todas as vezes que você ouvir a expressão El Shaddai, El Elyon e por aí vai. Está falando de Deus. Então, Deus, a outra palavra é humano, que vem, a palavra que vai dar origem a Adão, a barro, a ser humano, nós. Então, está dizendo Deus e o homem. E a primeira é o em, que quer dizer dentro. Agora, de frente, no sentido normal, de frente para trás, seria dentro, homem, Deus. Se você juntar tudo isso, qual é a explicação que nós teremos? É Deus dentro do homem. Então a palavra Emanuel quer dizer que Jesus Cristo, o próprio Deus, é a encarnação, Ele encarnado. Jesus é o Deus encarnado, o Deus que se fez carne. Mas todavia há uma explicação maior ainda, que ele estava dizendo assim, eu não habitarei apenas com vocês. Paulo vai dizer para nós, ora, não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus, ou seja, Jesus é a encarnação de Deus, e nós carregamos Jesus dentro da gente. De que maneira? Não mais crucificado, mas agora na pessoa do Espírito Santo. Ele está conosco aqui na igreja, amém? Mas Ele está dentro de nós.
Ele vive em nós. Ele é o nosso auxiliador. Ele está conosco em todos os momentos e nós não podemos jamais nos esquecermos disso. E quando nós temos essa dimensão, nós podemos dizer que o Espírito Santo é o nosso melhor amigo. E o Espírito Santo é Deus, como eu já disse. E quais são as bases bíblicas que nós temos para isso? Alguém leia rapidinho Atos capítulo 5, os versículos 3 e 4. Atos capítulo 5, dos versículos 3 e 4. Diz então Pedro, Ananias, por que encheu o caralho do teu coração para que emitisse ao Espírito Santo e tivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava para teu poder, porque formasse esse exílio em teu coração, não mentisse aos homens, mas a Deus. Pedro está dizendo que aquele homem que decidiu mentir sobre a sua propriedade estava mentindo a Deus. E o Espírito Santo foi quem revelou que ele estava mentindo. Então o Espírito Santo, gente, ele é Deus. Olha que coisa linda. Deus, o Criador de todas as coisas. Deus, aquele que te permite respirar. Deus, aquele que deu origem à tua vida. Deus, aquele que criou o universo, está aqui. Isso já é glorioso. Porém, melhor do que isso, Ele está dentro de cada um de nós. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 3, e versículo 16. Justo hoje, Cristian. 1 Coríntios capítulo 3, e versículo 16. Olha o que está escrito lá. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vocês não sabem disso, não? O Espírito de Deus habita em vocês. Ô, irmão Nelson, eu não consigo entender a grandiosidade disso, de verdade. Eu não consigo entender porque um Deus tão grandioso assim, um Deus tão onipotente, maravilhosíssimo, decidiu habitar em alguém como eu. Eu não entendo isso. Mas há um privilégio inenarrável nisso, que é ser santuário do Deus Altíssimo. Deus deseja estar conosco em meio a essas paredes, debaixo desse telhado, amém? Porque aqui é um lugar onde Ele ordena a bênção e a vida para todos sempre. Mas Deus não quer ser adorado por coisas, Deus não quer ser lembrado por coisas, Deus quer que a gente tenha no nosso coração que nós somos a habitação dEle na terra. Deus pode andar por sobre as águas, Deus pode tocar as estrelas, Deus pode andar por cima do mar e secar todo o mar a hora que Ele quiser, mas Ele decidiu morar em nós. Glória a Deus. E a gente precisa então entender que o fato dele morar em nós não exime a nossa responsabilidade de reverenciá-lo, obedecê-lo e adorá-lo. Não é porque ele mora em nós que nós temos o controle dele. Não é porque ele mora em nós que ele é o nosso melhor amigo da escola, que a gente faz o que quiser. Justamente porque ele mora em nós, ele é digno de toda reverência, de toda obediência e de toda adoração. Ou seja, nós não podemos tratá-lo como algo secundário ou opcional na nossa caminhada cristã. Ele tem que ser o centro das nossas atenções. E quando nós falamos disso, a gente volta a falar sobre relacionamento. O Espírito Santo, irmãos, é uma pessoa. João capítulo 14, versículo 26. Olha o que esta pessoa deseja para nós.
Depois outro leia Efésios capítulo 4, versículo 30, e o outro Romanos 8 e 26. Então João 14 e 26, Efésios 4 e 30 e Romanos 8 e 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo nos fará lembrar de tudo que Jesus falou e nos ensinará a respeito. Amém? Olha a importância disso. Então nós temos a capacidade de aprendizado com o próprio Deus. Isso faz de nós pessoas diferenciadas. Por que diferenciadas, Maria? Porque nenhuma faculdade do mundo, por mais bem graduada que ela seja, por maiores notas que ela possa ter, não há de superar o conhecimento do Criador de todas as coisas. Não há de superar o conhecimento do Deus de toda a ciência. E nós temos em nós a voz daquele que criou todas as coisas, nos ensinando. Então nós somos diferentes. E é por isso que a Bíblia diz que a pessoa que é espiritual, ela tem discernimento de tudo. E de ninguém ela poderá ser discernida. Sabe, deixa eu te dar um conselho. Às vezes, você está se desesperando porque está se ausentando da voz do Espírito Santo. Não há garantia de que tudo vai ficar bem o tempo todo. Não há garantia de que nós nunca choraremos. Não há essa garantia. Mas há a garantia de que nunca estaremos desesperados, porque Ele sempre estará conosco e nos guiando. Ele nos ensina. Agora a gente precisa ter entendimento de como é que Ele nos ensina. Quantos anos Noé pregou, Christian? Mais de 100 anos? Pregando, o que eu digo é porque ele estava construindo a arca. E ele dizia que iria chover. Quantas vezes Deus falou com Noé, Christian? Uma vez. Isaías predisse que Jesus nasceria centenas de anos antes. Quantas vezes Deus falou com ele? Uma. Ezequiel, um grandioso profeta, Deus falou com ele pouquíssimas vezes na vida dele. Jonas, Deus falou com ele pouquíssimas vezes. E esses todos que eu estou citando são homens do Velho Testamento. No Novo Testamento, vamos pegar alguns outros exemplos. Quantas vezes Jesus apareceu para Paulo? Pessoalmente, uma vez. E Paulo caminhou o restante da vida inteira dele em apenas uma experiência com Jesus. Quantas vezes Jesus ressuscitado apareceu para João? Especialmente só para João na ilha de Patmos. Ele apareceu outras 2 vezes para os discípulos todos. Mas o que eu estou querendo fazer você lembrar e fazer você ter entendimento que o Espírito Santo não fala conosco somente pelas nossas experiências. O Espírito Santo fala conosco exclusivamente pela palavra de Deus. Porque muitas pessoas morreram em função dessa palavra, deram a sua vida e a vida de muitos dos seus familiares, para que nós tivéssemos esse livro sagrado nas nossas mãos. Deus pode falar com você durante você no volante? Pode. Deus pode falar com você tomando banho? Pode. Deus pode falar com você indo para a padaria? Pode. Mas toda vez, não! Você precisa aprender a ler a palavra de Deus. Você precisa aprender a ter respostas pela palavra de Deus. A Bíblia é a boca de Deus falando conosco. E não há vida saudável para um cristão que não leia a palavra de Deus. E sabe por que as nossas experiências não valem? Te explico.
Porque muita gente diz assim, a minha oração está fraca, e está fraca porque eu oro e Deus não me ouve. Eu vou no culto e o culto está uma geladeira, eu entro e saio do mesmo jeito, porque Deus não falou comigo, porque ninguém orou para mim. Deixa eu te falar uma coisa, ninguém pode orar porque sente, ninguém pode crer porque está sentindo alguma coisa. A fé não se baseia no que eu estou sentindo, a fé se baseia naquilo que eu ouvi, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ele disse que está comigo. Eu posso não estar sentindo absolutamente nada, mas eu creio que Ele está comigo. Eu estou orando e não sinto nada. Eu estou orando e o céu está de bronze, está tudo fechado. Eu não tenho resposta alguma, mas eu ainda creio que Ele está comigo. Aí alguém diz assim, vem para cá que tem oração forte. Vem para cá porque o apóstolo vai orar por você. Não, gente. Quem faz a obra é Deus. Se eu pudesse curar, eu iria lá no hospital 10 de julho agora e curaria todos aqueles enfermos que estão lá. Eu não posso curar ninguém, mas eu sirvo aquele que cura quem Ele quiser. E não só cura, Ele ressuscita dos mortos. Mas é Ele que faz. O poder pertence a Ele. Ele nos ensina. Deixa eu te dar um exemplo do que é isso. A Bel está dormindo do lado do Glauco. E aí, de madrugada, ela tem uma dor de barriga. E a dor de barriga não passa. Aí ela faz o seguinte. Ela sai da casa dela, sem acordar o Glauco, anda não sei quantos quilômetros, vai na casa do irmão dela, acorda ele, tira o irmão dela do lado da esposa, fala para ele, me leva no hospital, porque eu não estou aguentando de dor de barriga. E aí o irmão vai lá, pega ele e leva para o hospital. Faz sentido isso, Glauco? Faz sentido isso, Bel? Você está dormindo lá do Glauco, a primeira pessoa que você vai chamar é o Glauco. Pastor, por que o senhor está falando disso? Porque tem um monte de gente que não consulta o Espírito Santo para nada. E quando consulta a partir dos seus próprios métodos. Vou te explicar de novo. Quando eu era adolescente, eu quebrei o braço. E aí eu sempre gostei muito de rádio. Escutando o rádio, eu falava assim, Jesus, cura meu braço, porque eu quero jogar bola. E aí eu dizia assim, se o locutor falar meu nome, eu vou arrancar o gesso. Porque Jesus curou meu braço. Aí ele não falava meu nome. Mas se o locutor falar o nome da minha mãe, Jesus me curou agora. E ele não falava o nome da minha mãe. E aí eu falava, se ele falar o nome de um passarinho, beija-flor, é porque ele curou. E ele não falava. Aí você está rindo, mas tem um monte de gente que é assim. Acha que o Espírito Santo tem que trabalhar de acordo com o teu modelo. E você diz assim, eu vou no culto hoje. Mas se Deus não falar comigo, eu nunca mais volto naquele lugar. Então não volta. Porque você quer ouvir a voz de Deus. E se eu perguntar, você vai dizer, amém, eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero saber tudo o que Deus tem para mim. Então eu vou te dizer, abra a palavra de Deus. Leia a palavra. De manhã eu disse para os irmãos assim, a Bíblia te ensina até o que você deve fazer quando você vai na casa de alguém. Você quer ver um exemplo disso, Ana? Provérbios fala para nós assim, quando você for pela primeira vez na casa de alguém, não chega sentando na mesa. Porque a pessoa pode falar para você assim, não, mas não é hora do café. E você vai passar vergonha. Fique de pé, espera a pessoa te convidar. Provérbios diz assim, você foi a primeira vez na casa de uma pessoa, coma antes na tua casa, para que na casa da pessoa você coma bem pouco. Porque se você comer muito, você tem duas coisas que podem acontecer. Primeiro, você gerar falta de mantimento para as crianças daquela casa. Segundo, você sair de lá como um glutão, e glutonaria é pecado. Foi na casa de alguém, come porco, igualzinho os crentes. A gente é desse tipo de gente que come um pouquinho na casa dos outros.
Não é não? Mas então a Bíblia diz desde comportamento, a Bíblia fala também de coisas que ninguém ainda viu. A Bíblia também fala para nós de algo extraordinário. Você quer ver? A ciência está dizendo assim, está se aproximando do planeta Terra, algo que nós ainda não identificamos se é um planeta, se é um meteoro, mas está para surgir algo grandioso, muito maior do que a Terra e vai aparecer qualquer momento no espaço. A ciência já está dizendo isso, dá uma pesquisada aí. Aí você vai dizer assim, nossa, o que será que é isso? O que será que é isso? Dá uma lida em Apocalipse, você vai ver o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém aparecendo nos ares. E quem estiver aqui na terra vai ver que aparecer lá um novo planeta, 4, 5 vezes maior do que o planeta Terra, quadrado. A Bíblia dá medida em estádios romanos. A Bíblia já falou o que vai acontecer. Mas a gente não dá valor para a Bíblia. A gente acha que Deus fala... Sabe o que é? Isso é tão sério, gente. E em nome de Jesus, a partir dessa série de mensagens, nós vamos amadurecer como homens de Deus e mulheres de Deus. Isso é tão sério, porque nós hoje não apenas consultamos os homens. Porque se eu chegar e falar para você assim, ó, irmão, faça isso, 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 você vai dizer assim, o pastor falou, vou fazer. Mas se você ouvir uma voz dentro da tua mente, você vai falar assim, não vou fazer não. Você obedece mais o pastor do que o Espírito Santo, eu sei disso. E está errado. Mas nós estamos numa geração que não consulta apenas homens. Nós estamos numa geração que tem consultado inteligência artificial. Gente, são ferramentas poderosas que nós devemos usar. Amém? Antes de você colocar a palavra na minha boca. Mas nunca deve substituir o nosso amado conselheiro Espírito Santo. Eu posso fazer uma pesquisa na inteligência artificial para pregar para vocês, mas eu não posso colocar a IA para falar no lugar do Espírito Santo, gente. Nem mesmo um homem pode falar no lugar do Espírito Santo. Nós temos que ser a voz do Espírito Santo. Quem está entendendo isso? Eu sei, gente, que talvez essa série de mensagens vai nos fazer pensar muito. Mas no final delas, eu tenho certeza também de que nós sairemos muito melhores do que entramos nessa série de mensagens. Ele nos ensina e, sobretudo, ele nos faz lembrar. Sabe o que é isso? Os discípulos, certa feita, disseram para Jesus assim, Senhor, e se nós formos presos? E se nós formos pegos? E se nós estivermos diante das autoridades? O que a gente faz? Jesus disse assim, não se preocupe. Porque nesta hora, eu te farei lembrar de tudo o que você deve falar. Deixa eu deixar claro uma coisa para vocês aqui. Hoje de manhã eu conversava com a irmã Jaqueline e falava com ela a importância da igreja pensar na hora de votar. Amém, irmã Jaque? A importância da igreja escolher direito seus candidatos, e tudo a gente estava conversando sobre isso. Agora eu quero que você saiba de uma coisa. Se nós escolhermos um bom prefeito, é excelente. Se nós escolhermos um bom governador, é excelente. Mas e se nós tivermos a oportunidade de escolher um prefeito, ou um governador, ou um presidente cheio do Espírito Santo de Deus? Nossa nação nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma. Porque um homem espiritual governando uma nação, esta nação fatalmente será cheia de Deus. E uma nação cheia de Deus, aleluia, sempre experimentará da prosperidade do Senhor. Só que como que se cria homens e mulheres assim? Homens e mulheres que jamais negociarão princípios básicos. Quais são eles, pastor? Nenhuma decisão será tomada sem o direcionamento da palavra de Deus.
Nenhuma aliança será feita sem a validação da palavra de Deus. Nenhum acordo será fechado sem a validação da palavra de Deus. Você já perguntou pela manhã o que o Espírito Santo espera do seu dia? Por que é que você acordou? Qual o propósito dele para você naquele dia? Deixa eu te falar uma coisa. Você consegue lembrar do teu melhor amigo ou da tua melhor amiga? Hoje está na moda falar assim, o seu contato de emergência. Né, meu? Qual é a primeira pessoa que você pensa quando você está na dificuldade? Você deve ter alguém. E eu poderia dizer para você assim, ó, liga para o seu pastor. Eu posso demorar 30, 40, 50 minutos para chegar até você, dependendo do lugar que eu estiver e da situação. Sim ou não? Mas se você falar com o Espírito Santo, ele automaticamente te ouve. Ele está do seu lado. A gente precisa aprender a consultar o nosso melhor amigo. O nosso contato de emergência não está num aparelho smartphone. O nosso contato de emergência está em nós. Amém, irmãos? E por isso, quando eu não consulto ele, Efésios capítulo 4, versículo 30. Lê pra gente, por gentileza. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeçam o seu melhor amigo. E não é só sobre deixar de consultá-lo. Deixa eu te mostrar como nós gostamos mais de pessoas do que do Espírito Santo. Eu estou caminhando aqui, e aí eu dou uma tropeçada no pé de uma senhorinha que estava caminhando muito devagar, e lasco-lhe o palavrão. Na metade do palavrão eu vejo o pastor Valmir, e aí eu engulo seco o palavrão. Porque o pastor Valmir vai me ouvir falando palavrão. Eu estou aqui com o meu smartphone, acessando uma série de coisas, e de repente o pastor Adão apareceu, e aí eu tiro aquilo lá, porque o pastor Adão chegou. E o Espírito Santo? Se fosse para escolher, fere o pastor Valmir, fere o pastor Adão, fere o pastor Tiago, mas não fira o Espírito Santo. É porque a gente não acha que ele é uma pessoa, a gente não acha que ele está vivo, a gente não crê que ele está do nosso lado. A gente não respeita ele como nosso melhor amigo, que se ofende com o que a gente faz. Eu sei, eu também já passei por isso, eu também já me esqueci que ele é uma pessoa, eu também já me esqueci que posso causar dor nele, mas hoje eu estou te lembrando, não faça isso! O Espírito Santo está do nosso lado, acompanhando tudo que nós fazemos. E como está cheio de gente, sepulcro caiado. É tão bonito na presença do povo, mas fede quando está sozinho. E acha que está tudo certo. E aí quando é confrontado em público, começam as negociações. Pode ser que dê certo. Deixa eu te falar uma coisa, eu não quero falar de ninguém. Mas é sempre bom lembrarmos e aprendermos com o que os outros fazem.
Tinha alguém na cidade que dobrava o joelho, gritava na rua, mexia com todo mundo e glória a Deus, aleluia, glória a Deus. A hora que foi apertado por alguém que é maior do que ele, não dá glória a Deus mais. Até mudou de cidade, ninguém vê mais na rua. Glória a Deus. Por quê? Porque agora tem conchavo, porque agora é oprimido, porque agora é apertado, porque agora se der glória a Deus vai custar caro. Não, em nome de Jesus, eu perco a minha cabeça, mas eu continuo dizendo glórias a Deus. Custa o meu cargo, custa a minha reputação, custa o salário que sustenta a minha família, mas eu não negocio a minha aliança com o Espírito Santo. Amém, gente? É nessas horas que a gente começa a ver quem é cheio de Deus e quem não é. Vir aqui na igreja, saracotear, pular daqui, pular de lá, rodopiar, isso qualquer um faz. E te explico por que qualquer um faz, irmã. Hoje Deus quer falar com você, amém? Hoje Deus te trouxe aqui porque Ele tem uma palavra para a tua vida, amém? Quem está com o microfone na mão sou eu. Então Ele vai me usar para falar com você. Eu sou o infeliz que toca o microfone na mão e Ele vai dizer, então vai ter que ser você mesmo. Você não larga o microfone, então vai ser você mesmo que eu vou falar com a igreja. Mas vai chegar o dia, irmão Nelson, que Ele vai olhar dentro do meu olho e falar, e aí, fiel? Como é que estava a tua vida aquele dia lá que eu falei com a igreja sobre a minha pessoa do Espírito Santo? Então não confunda as coisas. Muitos são usados por Deus. Poucos têm a sua fé provada. E quando foi provada, a fé foi aprovada. E quando é que a nossa fé é aprovada? É no dia da doença, é no dia da adversidade, é no dia da despensa vazia, é no dia que a nossa moral está sendo colocada em xeque, é no dia que a nossa família está sendo perseguida, é no dia que as autoridades estão querendo a nossa cabeça, aí a nossa fé será aprovada. E quem é cheio do Espírito Santo, eu te asseguro, não negará a fé. Quem está entendendo o que Deus está dizendo para nós? Não entristeçais o Espírito Santo. Você está vivo por um propósito dele. Não negocie esse propósito. Amém, gente? Romanos 8:26. Olha que coisa linda. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em vossa fraqueza, porque não sabemos orar de poder, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Christian, qual é a primeira coisa que ele faz? Nos ajuda em nossas fraquezas. Ô, pastor Adão, no dia da nossa fraqueza, pastor Valmir, nós não estamos sozinhos. Ele continua sendo bom, Nanda, e nos ajudando no dia da nossa necessidade. Quando eu não tenho forças para fazer nada, quando eu não tenho mente para tomar alguma decisão, o Espírito Santo está comigo, me ajudando nos momentos de fraqueza. E ele faz o que mais? Intercede por nós. De que maneira? Deixa eu te falar uma coisa. Gemidos inexprimíveis significa algo que não é inteligível. Gemidos inexprimíveis é algo que ninguém entende. Perfeito? Perfeito? Então, como é que alguém ora de uma maneira que ninguém entende? Por que o Espírito Santo fala de um jeito que ninguém entende? Te dou duas explicações rápidas e você precisa acompanhar toda a série de mensagens para aprender tudo sobre isso. Mas falando de uma maneira bem básica hoje, as duas principais situações são, primeiro, estratégia sobrenatural. Por quê?
Digamos que, ao sair do culto, eu converso com a Nanda e falo assim, Nanda, quando acabar o culto, deixa eu contar um segredo para você, Nanda, quando acabar o culto, seu pai falou que vai levar a gente lá na hamburgueria do Mário, e nós vamos comer o lanche do Luigi lá, assim, assim, assado, e falo tudo para Nanda. Aí a Nanda fala assim, é mesmo? É. Aí ela vai tirar a prova com quem? O pai, o pastor falou que o senhor falou isso, não é? E no fato de eu verbalizar para ela verbalizar para o pai dela, alguém ouviu. Não, pastor, não tinha ninguém. Alguém ouviu. Quem é que ouviu? Além do Espírito Santo, quem mais ouviu? Quem mais ouviu? Satanás. E aí Satanás vai dizer assim, a família vai ficar alegre, né? Mas não vai. Vou fazer o Glauco esquecer onde estava a carteira. Vou fazer o Glauco ficar preocupado como é que vai pagar a conta. Vou furar o pneu desse carro. Vou fazer acabar a gasolina. Vou fazer um monte de coisa, mas não vai lá de jeito nenhum, porque eu não quero essa família feliz. Entendeu, Nando, como funciona? Sabe o que o Espírito Santo faz? Começa a falar com Deus de um jeito que ninguém entende. E aí, quando menos se espera, o inferno toma uma bomba atômica, um tapa da mão de Deus na cara, buf, e não entende o que está acontecendo. Por que eu estou apanhando? Por que está acontecendo isso? Porque o Espírito Santo intercede por nós. E aquilo que nós não sabemos falar, Ele está falando no nosso lugar. E é por isso que às vezes nem você sabe por que aquilo aconteceu. Porque era o Espírito Santo orando por você. Aí você diz assim, eu não estou entendendo nada, está acontecendo, minha vida virou um reboliço, está de ponta cabeça. É o Espírito Santo orando por você. E sabe por que são gemidos inexprimíveis? Porque, Bia, ele é o único capaz de traduzir para Deus todos os nossos sentimentos e dores. Quem entendeu isso? Você ora de um jeito e você qualifica as coisas à sua maneira. Você diz para Deus que você está sentindo isso, mas na verdade é aquilo, é diferente. Você não tem entendimento disso. O Espírito Santo organiza e diz, não, a área que precisa orar é esta. A oração efetiva, a oração produtiva é essa. Aí a gente diz assim, Deus fala para nós, sabe por que vocês não recebem? Porque vocês pedem mal. Então, gente, olha só. Deixa eu te explicar outra coisa. Aprenda a orar com propósito. Aprenda a orar com propósito definido no Senhor. O que é que você busca? O que é que você quer? Peça com clareza, porque o mundo espiritual vai batalhar pró e contra. Porém, maior é o que está conosco. O que é orar com propósito? Deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente, tem muitas mulheres que dizem assim, Senhor, salva o meu marido. Senhor, toma conta do meu marido. E no mínimo umas 3 vezes por semana ela está sendo espancada dentro de casa. Ora errado. Não é para você orar para Deus salvar o seu marido. Ora para Deus expulsar esse homem de dentro da sua casa. Você orar com propósito. Nossa, pastor, mas ele não pode ser salvo? Pode. Deixa Deus trabalhar nele para ele ser salvo. Não ficar batendo em você. Ou a condição dele ser salvo é continuar espancando você. Aprenda a orar com sabedoria, aprenda a orar com inteligência, aprenda a se posicionar no mundo espiritual. Nós estamos na igreja orando especificamente sobre algumas coisas. Quais são? Senhor, nós queremos músicos. Músicos de qualquer jeito que o senhor tem orado, pastor Valmir? Não, o pastor Valmir está discriminando para Deus como são esses músicos. Nossa, parece que nunca vão chegar. É claro, não é qualquer um que virá.
Aprenda a ser específico nas suas orações. Aprenda a ter propósito. E saiba de uma coisa, Nanda, leva para a tua vida, filha. Para o nosso Deus, nada é impossível ou grande demais que Ele não possa fazer. Peça para Deus. Ele disse para Davi assim: peça, e eu te darei as nações por herança. E tem gente que tem medo de assumir o governo de casa. Tem gente que tem medo de, será que vai dar certo? Irmã Patrícia, a pastora Patrícia não está aqui, mas vale para ela, está assistindo lá. Vai assistir depois. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando Deus quer fazer, ninguém vai invalidar. E outra coisa, muito menos adiar o que Deus tem. No dia que Deus marcou, pastor Adão, vai se cumprir. Olha que coisa linda. Pessoas gastam fortunas para atravessar fronteiras, para se consultar com alguém que diz ler cartas, ler mão ou criptografar mensagens do além. Pessoas gastam fortuna para ouvir um parente seu que morreu falar com eles. Vocês sabem disso. E nós, pelo sangue de Jesus, gratuitamente, falamos pessoalmente, qualquer hora do dia, qualquer momento, com Deus. Não subestime o que o Espírito Santo faz na tua vida. Ele sabe da hora que a gente quer entrar em depressão. Ele sabe da hora que as crises emocionais querem bater no nosso coração. Ele sabe o desespero, o nó na garganta que está com a gente. E a gente olha para um lado, não vê ninguém. A gente olha para o outro lado, não vê ninguém. A gente parece que quer gritar e ninguém vai nos ouvir. Eu sei como é isso. Só que tem uma coisa que não pode sair do nosso coração. Mesmo que eu não sinta nada, o Espírito Santo pegou na minha mão. E eu não estou sozinho. Ninguém está me vendo chorar nesse quarto. Ninguém está sabendo a dor que eu estou. Não, isso é mentira de Satanás. Nunca deixe isso cair no teu coração, porque nós nunca estamos sozinhos. Nunca estamos isolados nesse mundo. Não tem um dia da nossa vida, não tem um lugar sequer que você queira ir, que Deus não possa estar lá. Para onde fugirei da tua presença? Eu sei, gente, que vai ter horas que você vai dizer assim, como ver Deus nisso? Mas eu vou falar de novo, seja maduro na fé. Não é sobre o que você vê, é sobre o que Ele falou. O que nós estamos vendo é tudo o contrário. Eu sei que tem um monte de gente dizendo assim, está tudo dando errado. O pastor falou um monte de coisas e nada está acontecendo. Se eu falei, vai dar errado a qualquer momento. Mas se Deus falou, é só esperar acontecer. E não importa o que fizeram, não importa se colocaram uma placa gigantesca dizendo é impossível que se cumpra, não importa. O impossível é a especialidade de Deus. Quanto mais difícil para nós for, melhor é para Deus. Pastor Adão, não importa se cada notícia está pior, está mais afastado, está mais longe de Deus, está piorando, não importa. Não caia na armadilha de Satanás. Deus cuida do teu filho, Deus cuida da tua família, Deus não te abandona. Não perca a fé. Ele intercede por nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é o nosso melhor amigo.
E assim sendo, deve ser consultado por nós, todos os dias, em todos os momentos. Quem, quando criança, tinha um amigo imaginário? Pode levantar a mãozinha sem medo. A Dani tinha, a Mancati tinha. Quem já brincou com aquele brinquedinho que tinha que ficar dando comidinha pro bichinho pra ele não morrer lá? Como é que chama o nome, Gó? Hã? Vocês falaram o nome aí, tá certo. Tamagotchi. Tinha que ficar dando comidinha pra ele lá, que senão ele morria. Não é? Olha para vocês verem como a gente é. O Espírito Santo não é alguém imaginário. O Espírito Santo não é um brinquedinho virtual. O Espírito Santo é uma pessoa. Vocês já pararam para pensar se Deus resolve colocar o meu braço amarrado no braço do irmão Glauco? Como é que vai ser o resto da nossa vida? Está entendendo isso? Hora que tiver que ir no banheiro, hora que tiver que falar com a esposa, hora que tiver que trabalhar, hora que tiver que ir jogar uma bola. Você entendeu, Glauco? Mas se isso acontecer, eu vou trabalhar de tudo quanto é jeito para poder conviver com o Glauco, porque isso aconteceu. O Espírito Santo está dizendo para você assim, não importa onde você vai. Não importa o que você está fazendo. Eu estou dentro de você. Olha o pastor Adão. O pastor Adão não entende por que dá aqueles voos lá. Aí você está dizendo assim, nossa, como que eu falei isso? Como que eu pensei isso? Como que eu tomei essa decisão? Da onde saiu isso? De dentro de você, gente. Do Espírito Santo que está te guiando. Aí sabe o que Satanás vai falar para você? Vai falar assim, isso é coisa da sua cabeça. Isso aí é bobagem. Isso é coisa da carne. Você quer uma prova disso? Todo mundo que está prestes a ser batizado no Espírito Santo, a começar a falar numa nova língua, segundo a ideia pentecostal, sabe o que o diabo começa a falar? Coisa da sua cabeça. Isso é coisa da carne, você está imitando o outro. Deixa eu te dar alguns exemplos bem claros disso. Quem aqui sabe falar inglês? Um pouquinho. Você aprendeu sozinho ou aprendeu com alguém? Sozinho, no YouTube é com alguém. Quem aqui sabe falar português? Você fala português porque você aprendeu com quem? Seus pais, seus irmãos, sim ou não? Ué, gente, para aprender a falar o idioma do céu também precisa ouvir alguém. Não tem problema copiar ninguém não, vai copiando, uma hora vai dar tudo certo. Ah não, mas é coisa da carne, deixa eu te falar. Se você começar a falar em línguas e sair do seu corpo, o negócio é estranho. É na carne mesmo que você vai ter que falar. Do Espírito Santo. Ah, mas é emocionalismo. Deixa eu te falar outra coisa. Onde que você leu que Deus não trabalha no nosso emocional? Vai tudo começar a partir do nosso emocional. E nós teremos uma maturidade para lidar com isso, segundo 1 Coríntios capítulo 14. Mas tudo começa no emocional. Então o que a gente está entendendo? Não tenha medo. E sabe o que acontece? O Espírito Santo trabalha no emocional da irmã Regina lá. Aí ela solta uma rajada de lá. Aí o carnal diz daqui, mas para quê? Sabe por que o carnal fala isso? Vou te contar. Imagina que você estava condenado à morte. O médico disse para a família assim, não passa de hoje. E de repente alguém foi lá, orou por você e você está completamente saudável. Quando você for no culto, como é que vai ser a sua reação? Hã? Vai ficar feliz ou não vai ficar feliz? O outro não. O outro nunca foi nem no hospital, pastor Valmir. Como é que ele vai estar no culto? Calmo, sereno, tranquilo. Ah, pastor, o que o senhor está dizendo?
Não fique incomodado com o grito que o irmão está dando, porque você não sabe o testemunho que ele está contando. Entende, pastor Adão? E se você não gosta, deixa eu te dar outro conselho. Se você não gosta de barulho, você está indo para o lugar errado. Porque o céu que a gente vai, Cristo, o que a Bíblia fala? O som é de muitas águas, milhares de vozes clamando ao mesmo tempo. O céu é barulhento. Quem não gosta de barulho está indo para o lugar errado. Pastor, barulho é sinal de poder de Deus? Não. Mas poder de Deus gera barulho. Barulho é sinal de avivamento? Não. Mas avivamento causa barulho. Quem está entendendo isso? Eu não conheço ninguém que fique feliz e não esboce nenhuma reaçãozinha sequer. Nem todo mundo vai vir aqui para frente pulando, rodando, mas todo mundo que está feliz com Jesus vai fazer alguma reação quanto a isso. Sim ou não? Então deixa eu perguntar, tem alguém feliz com Jesus? Tem alguém feliz de verdade com Jesus? Deixa eu te perguntar para a gente encerrar aqui, eu quero orar com vocês. O Espírito Santo é seu melhor amigo? Você crê que ele está ao seu lado? Você crê que pode contar com ele todas as horas? Você confessa que ele será o primeiro a ser consultado todas as vezes que você precisar tomar uma decisão? Você confessa que você vai apresentar o nome dos teus filhos para ele todos os dias? Eu não consigo acessar completamente o coração da minha filha. Mas o que ela não sabe é que do meu jeito, eu entrego todas as atitudes dela para o Espírito Santo. E quando ela pensar em fazer alguma coisa, o Espírito Santo há de lembrá-la. Assim como ele me lembra. Vai dar certo o tempo todo? É ela e Deus. Sou eu e Deus, é você e Deus. Eu amo o pastor Valmir. Eu amo o presbítero Nelson. Eu amo o pastor Adão. Eu amo o Julinho. Eu amo todos vocês que estão aqui. Eu amo o Glauco há mais de 20 anos. Mas nenhum de vocês há de superar o doce e meigo Espírito Santo. Quer andar com a gente, pastor Valmir? Tem que aprender a andar com o Espírito Santo. Ele vai falar o tempo todo? Não. Mas nos ensinará o tempo todo. Igreja sem o Espírito Santo, irmã Kátia, é somente uma associação. Igreja cheia do Espírito Santo é lugar de transformação e bênção. Igreja sem o Espírito Santo lota rapidamente. Igreja cheia do Espírito Santo cresce gradativamente conforme o Espírito Santo acrescenta, mas nunca fecha as portas. Igreja conduzida pelo Espírito Santo tem regras, tem ordem, tem decência, tem muita organização, mas, sobretudo, tem a única e exclusiva vontade dele. Muitos serão os nomes que vão pisar aqui. João, Pedro, Tiago, Valmir, Adão, Nelson, muitos serão os nomes que pisarão aqui.
porém um único que falará. Porém um único que pregará. Deixa eu te falar outra coisa. Conforme a modernidade, sabemos a importância da divulgação de colocar um cartaz lá com a foto do fulano de tal que vai pregar domingo. Mas uma igreja sarada, ela não importa com o nome de quem está no cartaz, porque ela sabe que quem vai falar é o Espírito de Deus. E pode estar um dia o Benny Hinn, o Billy Graham, no outro dia está o Tiago. Não importa, porque não é quantidade de seguidores, não é a fama que ganhamos no mundo. Quem vai falar sempre será o Espírito Santo de Deus. Igreja não é do pastor. Que tristeza essa notícia. Pastor não tem igreja. Pastor não tem ovelha. Ovelhas são todas de Jesus. Todas de Jesus. E Ele confia um pequeno grupo para nós cuidarmos. Mas são dele. Igreja é casada com Jesus, é a noiva dele. O que nós temos então como pastor? Vou falar de novo para vocês. Eu sou o sinal, eu sou o apontamento, eu sou a flecha que diz, olhem para Jesus, lembrem do Espírito Santo, olhem para o autor e consumador da nossa fé. Eu sou aquele que o Espírito Santo vai usar para explanar a palavra de Deus, para dizer para vocês assim, ainda falo no meio do meu povo. E sabe o que é isso, irmã Kátia? Nós podemos falar sobre qualquer assunto aqui em cima. Se não passar por Jesus, não foi Jesus que falou. Só Deus sabe como eu já subi aqui. Com quantas dores eu já pisei aqui. Com quanta carga emocional eu já pisei aqui. Mas todas as vezes que eu piso aqui, não é sobre mim. É sobre Ele. E ainda que eu tenha que chegar aqui em uma maca, irmãos, escutem isso. Ainda que eu tenha que chegar aqui em uma maca, entubado talvez. Se Deus disser, fala com o povo, eu falarei com o povo de Deus. É o preço de ser chamado por Ele. Eu não sei o que você pensa que é o Evangelho, mas o Evangelho é um caminho sem volta. É o equibalo, Christian. Queima as carroças, despede dos pais, afunda o barco e vai. Não tem volta. Quem colocou a mão no arado não pode olhar para trás, ou seja, não tem plano B. Vocês podem fazer um abaixo-assinado amanhã e dizer assim, não queremos mais o pastor Tiago aqui, está tudo certo, mas o cajado não cai da minha mão. A autoridade que Deus me deu não sai da minha mão. A autoridade que Deus te deu não sai da sua mão, porque quem chamou não depende de validação humana. Quem comissionou não perguntou a opinião de ninguém. Quem chamou não passa por presbitério. Quem chamou não pede conselho a homens. Quem chamou é onisciente e sabe o que está fazendo. Eu também não sei porque ele me chamou, mas eu não vou negar o chamado. E por que eu estou falando isso? Porque eu não sei para que você foi chamado. Mas não negue aquilo que Deus te chamou para fazer. Vai doer? Vai doer. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Ele nunca disse que seria fácil, pastor Adão. Mas olha só o que eu quero terminar dizendo.
Talvez a gente chegue na situação de Estevão, irmão Nelson. Ajoelhado e pedradas. E pedradas. Só que Estevão estava preocupado com as pedradas? Estevão estava chorando, agonizando, desesperado de medo quando estava morrendo? Por que que ele não sentiu pavor? Por que que ele não se desesperou? Por que que ele não gritou? Por que que ele não... Por quê? Por quê? Porque o que ele estava vendo. E quem estava com ele? Deixa eu te explicar. A pedra acertava, Bia, e sangrava o corpo na hora. O hematoma surgia na mesma hora. Só que, Julinho, quando o hematoma surgia, o Espírito Santo botava a mão e falava, eu cuido. Quando alguém apontava e dizia, se vai morrer agora, o Espírito Santo colocava a mão no coração e dizia, não, eu estou te chamando de volta para casa. Quando todo mundo dizia, ele vai morrer, ele estava olhando e vendo o próprio Deus dizendo, vem para casa, volta. E a glória de Deus era tão grande que nada mais lhe importava. Gente, nós não somos idiotas, nós não somos alienados, nós sofremos como qualquer outra pessoa. Mas por que não paramos, pastora Raquel? Porque o que nós ouvimos, o que nós vemos, o que nos move é muito maior do que qualquer coisa deste mundo. Ninguém há de entender o nosso comportamento. Ninguém vai compreender por que não paramos. Por que não desistimos? Por que insistimos? Porque somos teimosos para muitos. Ninguém entende. Mas é porque nós somos chamados. E sabe o que é o chamado? É você sentar na beira do caminho, Julinho, e dizer assim, acabou. Não vou mais. Não quero saber desse negócio. Estou parando por aqui. E nem Deus me convence. Aí senta um camarada do seu lado. E diz para você assim, tá doendo, né, negão? Aí você fala, tá doendo. Estou cansado. Aí ele fala para você, vamos dar uma volta. Pega na tua mão. E quando você menos espera, você está chegando de novo no caminho. Esse é o Espírito Santo que te ajuda nas tuas fraquezas. O Espírito Santo não vai lá te ajudar, escuta isso, só porque Ele te ama. Ele vai lá te ajudar para que você não pare, porque Ele tem uma ordem. Qual é a ordem? Deus decretou, farei de você uma grande nação. Satanás decretou, vai casar com uma estéril. Quero ver. Ao Espírito Santo diz, deixa comigo, é impossível, é a minha hora de trabalhar. Eu te ajudo na fraqueza, você não vai parar de jeito nenhum, porque o Satanás não vai ter o gostinho de te derrotar. Satanás não vai ter o gostinho de parar você. Satanás não vai vencer o que Deus colocou na tua vida. E deixa eu falar para alguém que está aqui me ouvindo hoje. Várias vezes na tua vida você disse assim, eu vou parar. Eu não quero mais fazer, porque todas as vezes que eu vou fazer, dá ruim para mim, eu não fico bem, o meu emocional vai vir um caos, eu não quero mais fazer. Eu quero ficar quietinho no meu canto, não quero mais mexer com nada disso, não dá para mim, porque todas as vezes que eu quero fazer alguma coisa, tudo piora. Deixa eu te falar, não escute Satanás. Não é sobre... Gente, aprenda no nome de Jesus. Se você for instrumento de Deus um dia,
Aí alguém diz para você assim, agora você vigia porque vai vir retaliação. Agora você vigia porque vão se levantar contra você, vão tentar te destruir. Se você for instrumento de Deus, um dia confia que Ele não vai ser ingrato com você e não vai te abandonar na prova. Pode se levantar o exército que for, Deus comprou a guerra com você. Não tem retaliação. Maior é o que está conosco. 1.000 cai de um lado, 10.000 do outro, e nós não seremos atingidos. É Satanás que quer fazer você pensar que você não vai dar conta. É Satanás que está dizendo, mexe nisso que você morre, mexe nisso que eu mato você, mexe nisso que você fica doente. Não, meu irmão, põe a mão nisso, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Quando você ouvir esse tipo de vozes, enfrenta no nome de Jesus e fala, exatamente isso que eu vou fazer, porque eu não vou parar, nunca mais. E eu sei que Jesus está falando com você. É por isso, irmã Kátia, que quando abre a rede social, você fala assim, deu ruim. Não. Quanto pior tiver parecendo o cenário, Julinho, não há de se comparar, estou terminando, com o que Ezequiel viu. O que Ezequiel viu, Cristian? De terrível. Eu acho que está no capítulo 16. Você lembra o que está escrito lá? Ezequiel foi transportado pelo Espírito Santo. E ele só viu um vale de ossos secos. Ninguém teve uma visão tão terrível assim. De andar no meio de um monte de esqueletos. Já pensou? E sabe qual foi a pergunta de Deus? Poderão esses ossos voltar a viver? Qual foi a resposta do profeta? Tu sabe, Senhor. Então, então Deus está dizendo para você, se o negócio é comigo, se sou eu que sei, então faz uma coisa. Faz o quê? Sai correndo no meio aí, fica desesperado, se esconde. Porque, se esses ossos começarem a se juntar, Satanás vai se levantar e vai dar ruim para você. É isso que Deus falou? Deus falou, então começa a fazer o quê? Profetiza, profetiza, profetiza. Irmã Kátia, abriu lá, tá difícil, profetiza. Pastor Adão, tá ficando difícil, profetiza. Tá olhando, tá parecendo impossível. Profetiza. Todo mundo está dizendo, nunca mais vai acontecer. Profetiza. Deixa eu te contar uma coisa. Eu acho que eu já falei para vocês. E a irmã Kátia sempre fala isso, talvez ela não tenha nem noção do que ela sempre falou. Mas hoje eu falo para vocês. Um dia, eu parado no carro, no semáforo. Um homem apareceu na janela do carro, apontou o dedo para mim e disse assim, eu vou te matar com esse câncer. E apontou o dedo para minha barriga e foi embora. Quem que você acha que falou? Quem que você acha que foi lá enviar a mensagem para mim? Hã? Pois é. Tempos depois, vou resumir, sabe o que aconteceu, pastor Valmir? Pergunta para a irmã Kátia, ela fala até hoje assim, o pastor sangrou. O pastor tem uma cicatriz, não é isso que a senhora fala? O pastor tem um negócio no estômago e nem sabe como é que foi curado. Não é isso não, gente. É que o diabo pode falar o que ele quiser. Eu posso até morrer por um câncer naturalmente, posso. Mas não por um câncer que Satanás quis botar. Esse não. Esse não. Há poder no nome de Jesus. O que a gente está aprendendo? Não há impossíveis para Deus. Alguém diz assim, o pastor é muito paciente. Não sou. Eu tenho fé. Deus vai salvar. Deus vai transformar. Deus vai mudar. Não vamos perder essa batalha.
A irmã Cátia esses dias disse assim, o pastor, eu admiro o pastor porque ele não desiste de ninguém. Não é isso, gente. Eu também tenho as minhas limitações, mas tem uma coisa, eu creio no poder do nome de Jesus. E ele veio para quê? Para destruir as obras do diabo. E para que mais? Para arrancar o pecado do mundo. E para que mais? Para salvar o que se havia perdido. Enquanto houver vida, há esperança de salvação. Profetiza, profetiza. Saiba de uma coisa, irmã Rosângela, o Espírito Santo está conosco. Amém? Olha para a pessoa que está ao teu lado agora e profetiza sobre a vida dela. Profetiza, 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 profetiza. Quanto mais impossível for, melhor é para profetizar. Profetiza. 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 Deus está dizendo para a gente aqui essa noite, eu vou te colocar sentado na mesa da tua casa com a tua família. Mesmo sendo avançado de idade, eu te darei filhos, diz o Senhor. Farei de ti um povo zeloso e de boas obras. Deus está dizendo para alguém, eu colocarei uma aliança em tuas mãos, estou preparando do que tu sempre pedes para mim, diz o Senhor. O Espírito Santo está dentro da nossa casa, Glauco. Hein, pastor Adão? Pastor Adão, o senhor vai entender o que eu vou falar para o senhor. É outro caso, mas o senhor vai entender o modus operandi. Tinha um irmão em Taubaté que nunca parava de fumar. E toda a igreja se incomodava já com isso. Porque todo mundo sabia. Um dia, orando por ele, o Espírito Santo falou assim, começa a trabalhar com ele. Ele trabalhava de pedreiro e eu fui trabalhar de ajudante dele. Porque Deus mandou ele trabalhar. E aí Deus dizia, todas as vezes que ele jogava a bita no chão, Deus dizia para mim, pega e ora. Eu ia lá, pegava e orava. Pegava e orava, 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 pegava e orava. Passou-se um tempo onde Deus disse assim, agora, todas as vezes que ele jogar uma bita no chão, pisa em cima e profetiza. Aí eu comecei a pisar em cima e profetizar, dizendo, você nunca mais vai fumar. Ele não ouvia nada, gente, era eu e meu pensamento, eu e Deus falando, nunca mais você vai fumar, nunca mais você vai fumar, nunca mais você vai fumar. Aí um dia ele pegou e disse assim, vai lá comprar um maço de cigarro para mim, e eu nunca ia. Aí Deus disse assim, vai lá e traz uma água. Coisa de doido, pastor. E não traz um maço de cigarro, traz a água. E eu fui no mercado, trouxe uma água, ele olhou, não falou nada. Não falou uma palavra. Tomou a água. Nunca mais fumou. Nunca mais perguntou do cigarro. O que eu estou dizendo, pastor Adão? Só profetiza. Não desiste de profetizar. E ninguém, olha só, escuta isso. Deus está dizendo para vocês hoje, para a irmã Kátia, para o pastor Adão, entre outros. Deus está dizendo, confia. Coloquei um anzol no nariz, um freio na boca e estou fazendo voltar. Coloquei o anzol no nariz, um freio na boca e estou fazendo voltar. Eu sou o Espírito Santo e não abandonei vocês. Glória a Deus.
Amém? Que o Senhor nos faça uma igreja forte. Que o Senhor nos faça uma igreja referência. Que o Senhor nos faça uma igreja que vai sacudir essa cidade. Que o Senhor nos faça impregnar Pindamonhangaba com a autoridade de Deus. A tua rua nunca mais será a mesma depois dessa série de mensagens. Não vai, não vai. Teu bairro nunca mais será o mesmo, em nome de Jesus. Consequentemente, Pindamonhangaba nunca mais será a mesma. Quer saber de uma coisa? Nós entregamos nessa noite, pastor Valmir, mais uma vez a chave dessa cidade para o nosso Deus. Entregamos o governo dela para o Espírito Santo. E se não caminhar de acordo com a vontade de Deus, Deus vai destronar Saul mais uma vez e levantar Davi que está esquecido lá pastoreando. Mas a cidade vai prosperar no nome de Jesus. Amém? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pai, nós oramos nessa noite. Obrigado pelo início desse período que o Senhor tem colocado no nosso coração. Domingo que vem alguém estará aqui dando continuidade a tudo aquilo que teu Espírito Santo é e faz. Mas nós já te agradecemos. Porque ao final dessa série de mensagens, o que o nosso coração mais deseja, e pela fé nós já cremos, é a salvação dos nossos familiares. A multiplicação, Senhor, da tua casa através dos nossos familiares que estão perdidos. Eu profetizo hoje. A intenção do meu coração eu libero, Senhor, para colocar diante da vontade soberana do Senhor. Que todos os nossos familiares congreguem conosco. Honre o nome do Senhor conosco. Louvem ao Senhor conosco. Que esta casa seja sempre conhecida por ser família de Deus e ter o DNA de Cristo, Pai. No nome de Jesus eu abençoo os nossos irmãos para a honra e glória do nome do Senhor. Amém.